a parada é a seguinte: por que esse Brasil é diferente? O que o Ancelotti fez exatamente que faz a gente ter aquela impressão que, cara, mudou. Mas mudou o quê? Vamos ver aqui. Contra Senegal talvez seja um dos jogos mais parecidos com o que o Brasil vai enfrentar numa Copa do Mundo. Copa do Mundo não se faz só com um jogo contra Espanha, Alemanha, França, Portugal. Tem esses jogos que são difíceis também ao longo de toda uma trajetória buscando ser campeão. E a solidez, a consistência da seleção me chamou muita atenção. E tudo começa pela escalação, com uma surpresa, com o Militão como lateral direito, mostrando um certo repertório do que o Ancelotti planeja. Na prática, o que a gente via um pouco, o que a gente poderia ter visto do Brasil ofensivamente seria uma saída com Marquinhos e Magalhães, dois zagueiros, o Militão como um lateral direito, o Alexandre lateral direito. Esse Alexandro não deve ser, né? Quem vai ficar pra Copa, o Militão, eu já acho que grande chance. E quem vinha, lateral esquerdo, e quem vinha fazer esse papel mais avançado era o Bruno Guimarães. Então meio que o Casemiro centralizava e a gente via isso daqui no Brasil, né? Rodrigo e Vini trocando bastante na frente, mas era mais ou menos esse desenho. Olhando esse desenho aqui, a gente lembra que tem o Rafinha ainda pra entrar em algum momento. Talvez faça mais sentido no lugar do Matheus Cunha do que do Rodrigo. Mas tudo bem, vamos lá. Então aquele 4-2-4 que todo mundo fantasiou, ele teoricamente era um desenho meio que no papel, porque na prática tinha muito de outras coisas. E eu também digo que teoricamente a gente viu esse Brasil aqui, que não tiveram muitos momentos do Brasil ocupadão, postado, acampado no campo de ataque, né? Foi muita situação de transição, muita situação de pressão alta, não teve como a gente viu. Deixa eu tirar eu da frente dele ali, porque de qualquer forma eu vou parar na frente de alguém. Mas justo ele que tá falando, eu tô tapando ele, aí é foda. Pera aí. Cadê? Vamos pra cá. Aqui. Aqui. Pronto. De qualquer jeito eu vou acabar tampando um e tal, não tem jeito, fazer o quê? Mas, pô, justo o cara que tá falando é foda, né? Então deixa o Felipe falar aí. Contra a Coreia, aqueles lances que o Brasil fica 2 minutos circulando de um lado pro outro e encontra um gol. E me chama muita atenção sobre como esse jogo contra Senegal foi, por exemplo, uma vitória muito diferente do que foi. Foi só eu trocar a tela que ele mudou. Foi a vitória da seleção contra a Coreia do Sul. Um jogo em que o Brasil teve a bola, construiu, ocupou o campo de ataque, circulou, acampou no campo de ataque até encontrar 1, 2, 3, 4, 5 gols e vencer aquela partida. Esse jogo foi muito importante a organização do Brasil para os ataques rápidos, recuperar e já agredir as costas da defesa. E teve gente que falou muito da relação do Vini com o Rodrigo, muitas trocas de passe e trocas de posições entre eles, mas teve gente que sentiu falta dos dois se conectando um pouquinho com o Estevão. E a gente comentou sobre isso na... Teve um momento que o Estevão começou até meio que reclamar ali do passe não ir nele nunca. Sabe, não chega a ser aquela coisa Neymar de, porra e tal, reclamando, tipo, muito físico ali, que dá pra ver de longe, mas teve um momentinho que o Estevão já tá meio... Nossa live pós-jogo. E eu acho que a gente pode tentar entender os porquês um pouquinho disso, assim. E me parece que, putz, além de todo o entrosamento que os dois já têm de clube, o Vini e o Rodrigo gostam de jogar mais aqui pelo lado esquerdo. Acho que é natural que isso aconteça também. E em vários momentos, como o Brasil não teve momentos longos de posse, acampado no campo adversário, não teve tanto essa circulação pra bola chegar no Estevão do outro lado. Mas a gente via um procurando mais o outro, porque o Rodrigo e o Vini, como eles trocavam muito de posição, viam os dois um jogar muito pertinho do outro. E aí as inversões acabavam que não aconteciam tanto. E mais maneira que, por mais que pareça que o Estevão ficou isolado nesse jogo, pra mim ele fez uma partida, assim, de altíssimo nível. Principalmente com 18 anos, um jogador com tanta maturidade tática. Chegou agora na Europa, mas também foi treinado pelo Abel e agora no futebol europeu treinado pelo Enzo Maresca. Começa a entender que o jogo é importante dele não só próximo à bola, mas mesmo quando ele tá distante. E isso vai gerar algumas oportunidades, inclusive como foi o 1-0 do Brasil. E é natural que em lance de lateral o time tá um pouquinho mais aglomerado pro lado da bola. Normal mesmo, ter mais esses apoios e tal. Só que o Estevão, ele tá quase pisando na lateral lá do outro lado. E a gente já vinha falando isso, né? No jogo contra a Coreia, por exemplo, que a gente também fez live, como é que o Brasil tenta ocupar toda hora as duas beiradas do campo, assim, né? Tentar abrir um pouco mais a defesa adversária. E na hora que o lance segue, o Casemiro domina, e eu quero chamar a atenção pro lateral esquerdo de Senegal. O cara que tá lá por cima. O que é muito doido desse momento? O Estevão tá lá pedindo a bola, Ele não tá vendo, ele tá completamente de costas. o lateral esquerdo tá aí, e ele começa a ficar meio dividido de referência na hora que o Casemiro bate o marcador dele. Por quê? O Bruno Guimarães começa a ameaçar, atacar as costas da defesa, porque um dos zagueiros de Senegal tem que saltar. E o Guimarães já ameaçando. E é nesse momento, até nesse frame que você colocou, é quando o lateral ele tem que dar a passadinha a mais. Ele tem que ir, ele tem que cobrir as costas do lateral. E aí, bicho, o Estevão ele é muito paciente nesse lance. E assim, é uma cagada esse gol, porque a bola era pro Bruno Guimarães e tal. Ela vinha reta aqui, ela desviou e foi parar cá. Porque por mais que acidentalmente a bola chegue nele, com um desvio e etc., ele tá lá colado na beirada
justamente pra quando o lateral baixar, ele ter esse espaço. E se o lateral Tipo assim, o passe dar errado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, tá ligado? não baixa, é o Guimarães que tem espaço. É o 2 contra 1 quase inevitável aí. E o lateral intuiu bem, né? Tipo, o Casemiro passou, o lateral escolheu vir pra cá, aí rola meio que uma escaneada de milésimos, assim, né? Qual será a decisão que o cara vai tomar. Ele até intuiu bem, né? Porque o passe realmente vinha no Guimarães. Ó. Cara, o lateral fez o que era pra fazer mesmo. Se ele fica lá no Estevão, o Guimarães chega. Se ele vai no Guimarães, o Estevão vai ficar livre. Só que o Estevão é o mais longe do gol aqui, né? Tipo assim, a bola chega no acaso no Estevão? Chega, porque é por um desvio, etc. Mas o Brasil se organizou pra eventualmente ter essa vantagem. Pra que o acaso acontecesse. E futebol é isso. E o futebol é isso. Sorte é A gente tentando planejar o acaso. mistura de, como é que é, competência. Por que tem que borrar o placar, mano? Ajuda a correr menos chances de dar problema com direitos autorais. Porque o bot consegue captar muito fácil, que é um design feito pela própria Globo e tal, pá. E aí você borra pra tentar dar uma burlada ali no sistema, tá Com ligado? oportunidade, bicho. E o futebol é isso, cara. Futebol não tem jeito. Você prepara um ambiente para que haja aquela dinâmica específica, sabendo que existem alguns imprevistos e o fator humano, imprevisível, que alguém vai interpretar uma parada de última hora. Quando o teu plano bate de frente com o plano defensivo do adversário, algumas coisas são obrigadas a ser mudadas ali na hora, no calor do jogo, ter a leitura de jogador. Mas aí quando o técnico vai e dá essa opção aqui, essa opção, caso marcar assim, tem essa outra opção. O jogador já sabe qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C. E além disso, existem os espaços, a ocupação dos espaços. E, pô, nesse jogo a gente tava conseguindo quebrar muitas vezes a marcação deles com qualidade mesmo, tá ligado? Uma troca de passes muito rápida, que normalmente só consegue fazer quem é bom, porque se eu te dou o passe e você não consegue devolver, acabou a jogada, mas tava tendo devolução e progressão na jogada e tal, tava bem legal. Espaço mais correta para quando a bola sobrar, tem alguém ocupando espaço. Que nem o Felipe falou, o Estevão foi muito paciente. Ele tá lá em cima, a jogada nem vem vindo para ele, pedindo passe. Ele não fechou pra vir aqui, pegar uma sobra de bola, alguma coisa. Ele manteve, ele ficou no lugar do território, que é o mais importante de ficar, de acordo com o que todo mundo tá treinando, que o técnico tá passando. Fora que nossa zaga foi uma delícia. Militão TV Piquenei. Não sei o que Militão TV Piquenei quer dizer, mas sim, a zaga muito bem. Mas aí, cara, é aquilo. A gente tava com uma zaga que, desconsiderando Alexandre ali perdido no pagode, Militão, Magalhães e Marquinhos. Pô, não tem muito como dar errado, tá ligado? João, se ele, na hora que a bola chega ali no Casemiro, ele já começa a fazer o facão. Ele facilita a vida do lateral, cara. Porque o lateral sozinho consegue estar perto do BG e perto do Estevão. Se nessa hora ele tá colado aqui também tentando fazer o facão. Isso, ele facilita a vida, né? O lateral tem que tomar conta desse espaço e do Estevão que tá meio longe. Mano, isso aqui não é nem cara de jogo de fase de grupos, não, tá? Esse jogo é toda a cara de oitavas. Porque quase sempre o jogo das oitavas, apesar de já ser mata-mata, é aquele jogo bem marromenos e tal. Eu torço pra que a gente dê essa sorte de novo. Igual, na Copa de 22, que foi o jogo das oitavas? Croácia não, Coreia. Coreia, goleada e tal, jogo tranquilo. Normalmente o mata-mata nas oitavas, ele tem o peso, né, de mata-mata e tal, mas normalmente é um jogo com uma seleção que é boa, mas não é aquilo tudo, tá ligado? Senegal, por exemplo, é bem melhor do que a Coreia, bem melhor. Então isso aqui poderia facilmente ser um jogo de oitavas. Se o Estevão tá mais E a gente teria ganhado de 2-0 sem sofrer gol, bonito, bacana. pertinho, né? O lateral, Assim, pô, esse espaço tá pertinho de mim e o Estevão também tá pertinho de mim. Beleza, tô tomando conta dos dois. Cara, pra mim, futebol é isso, sabe? A gente ficar na discussão só de quem deve ser o titular, quem deve ser o reserva, é meio que pouco demais. É resumir 90 minutos e muita profundidade a um detalhezinho ou outro. Assim como, por exemplo, a gente tentar resumir É aquilo, futebol, às vezes a gente quer discutir umas coisas besta mesmo, faz parte. Mas se poder aprofundar um pouquinho mais no assunto também é do jogo. É esperável de quem realmente gosta da parada. Mas que tem hora que a gente quer só falar besteira, discutindo com os amigos, é do jogo também, faz a parte. atuação da seleção ao erro do Ederson na saída de bola, ou pelo menos o frio na barriga que a gente sentiu. Tem muitos detalhes táticos relevantes e essa é a nossa prioridade aqui no Futebol Máximo. Falar do que pra gente é relevante do jogo. E eu acredito que pra você também é. Então vem fazer parte desse clube, se inscreve aqui no canal e já deixa o like também. Link do canal deles aqui embaixo. E pra gente fazer esse vídeo chegar em mais gente. Mas nesse jogo, além dos ataques rápidos, um dos aspectos mais interessantes foi a qualidade de pressão alta do Brasil. O Brasil não é só um time... Isso aqui tem do Neymar... Não me parece tão possível. Nossa, Josão, tá puxando o Neymar por quê? Porque a gente acabou de ver notícia aqui sobre o Ancelotti cogitar levar o Neymar pra reserva e tal, pá. Aí eu tô, sabe, tentando imaginar um cenário aqui. Com o Neymar em campo, o Neymar não vai pressionar igual ninguém que tá lá.
Ou seja, talvez é Neymar mais fora do que dentro, tá que ligado? procura ocupar o campo de ataque trocando passes. Não é um time que só baixa o bloco e procura os contra-ataques. Foi um time que conseguiu ditar a sua forma de jogar, principalmente escolhendo pressionar alto. E mesmo uma seleção que era tão criticada por jogadores que não tinham intensidade pra isso, o Ancelotti tá mostrando que é possível e a gente também comentou sobre isso na live. Eu acho que esse aspecto foi um dos que mais Agora eu tô tapando o cara que tá falando, mas se eu for ficar trocando toda hora, me agradou também desculpa aí, mano, que tá falando. no jogo de hoje, né? E eu acho que tem muito a ver com as características dos jogadores de frente também. É claro que quando você pensa no desenho de um time com 4 atacantes, você pode imaginar, pô, em algum momento esse time vai ficar vulnerável. E até teve poucos momentos, né, do Brasil ter que se postar mais Viram a cara dele, nós estamos juntos, foi mal, meu e mano. tudo mais. Mas esse aspecto da pressão, acho que tem muito a ver com esses jogadores, porque eles são leves e muito agressivos. Então, o Matheus Cunha pressiona muito bem, isso já é uma característica dele. O Estevão tem evoluído isso muito. O Rodrigo e Vinícius. Eu vou me arrastar pro outro lado, porque não sei se ele vai se alongar na fala aqui. E aí a gente vai ficar um tempão com o maluco falando e só minha cara aparecendo, aí é foda. Enfim, pronto. Isso também. E pra mim, num contexto em que tá Eu acabei de trocar. Trocou a pessoa. todo mundo dando o máximo pra Parece que foi feito de propósito, tá ligado? pressionar, o Vini, que eu tanto critiquei aqui nas lives porque não pressionava, ele tá mostrando outra cara já. Eu acho que quando o coletivo puxa o individual e o individual puxa o coletivo, sabe? Um vai forçando o outro, aí é o máximo e o cara... Pô, foi na mesma hora, velho. Foi na mesma hora. Eu resolvi o problema, eles trocaram. Cara, ver, cara, se eu não der um pouquinho a mais aqui, eu vou quebrar pro meu amigo ali atrás. E isso pra mim foi o mágico do Brasil. Eu tô com a pranchetinha aberta, e assim, por mais que a gente fale muito desse 4-2-4 do Brasil, 4 atacantes e tal, pra mim o desenho base defensivo era esse aqui. Casemiro de primeiro volante, Bruno Guimarães meio que de meia, do lado do Cunha, o Vini na frente ou o Rodrigo, eles trocavam bastante. O que dá pra atacar o Rafinha, que é brincadeira. O Estevão, 1-4-1-4-1. Só que na hora de pressionar, algumas coisas mudavam. E isso foi muito legal, que mostra mais uma vez como é que as coisas são combinadas. O Vini geralmente pressionava um dos zagueiros. O Estevão vinha de fora pra pressionar o outro zagueiro. O Rodrigo pressionava o lateral. E no meio era um encaixe, né? Eram 3 meias do Senegal, 3 meias do Brasil. Eles ficavam se compensando, cada um encaixando um. E aí, quando a gente bate o olho nisso aqui, a gente fala, pô, tem um Tem um lateral aqui sobrando. buraco aqui do lado, né? Se o Estevão foi lá por dentro, vai ficar esse buraco. E aí, cara, pra mim o Militão foi impecável nesse sentido. Eu nem esperava que ele fosse mostrar isso. Ele subia pra encaixar no lateral e o ponta, que possivelmente ia ficar livre, o Marquinhos dava conta. Então meio que o Brasil compensava com todo mundo, pressionava lá em cima e o Senegal, cara, muitas vezes o Brasil nem ia recuperar, mas forçava uma bola longa, forçava um passe errado e o Brasil recuperava e continuava atacando. E óbvio, se você recupera aí, você recupera mais próximo do gol. Olha aí o que eu comentei. Vini no goleiro ou no outro zagueiro, né, ele dividido entre os dois, o Estevão por dentro no outro zagueiro. Aí a gente vê todo mundo encaixado, ó, Casemiro, Bruno Guimarães e o Cunha, cada um Só o Rodrigo que tá meio que à toa e tal, mas provavelmente esse cara aqui que é a responsabilidade e dele. um meia de Senegal. E o homem livre de Senegal, teoricamente, é o cara nas costas do Estevão. Aí esse frame é muito maneiro. Olha quem que É pressionado pra caramba. subiu no lateral, que era o homem livre, o Militão. E aí o cara que teoricamente poderia explorar as costas do Militão, até se você puder botar o mouse, esse cara do lado do Militão. Olha quem que tá marcando ele. O Marquinhos saiu lá de trás pra vir acompanhar. Então é um trabalhando pelo outro, cara. É um puxando a corda pro outro. E aí, bicho, Esse jogo contra Senegal foi um clima de... Ah, é verdade, a seleção treina. Tipo assim, sempre treinou, tá ligado? Mas é que agora dá pra ver que o treina. Brasil recupera já no campo de ataque. Não gera uma situação tão Tipo assim, obviamente, os outros técnicos também tudo treinava e tal, pá, mas é que agora fica nítido. perigosa. Aí que bicho, 71, 2, 3... Que canal bom, mano. O canal deles é muito bom. Aqui, ó, pra quem não tá ligado aqui, ó, Futebol Máximo e tal. Quem não foi inscrito, aqui embaixo. 4, 5, 6, 7 vezes, 1 hora, velho. Sai um gol. E às vezes é um gol que você precisa fazer na Copa do Mundo que vai definir um título, uma classificação, dentre várias outras coisas. Fora que, acima de tudo, o Senegal não conseguiu sair jogando. Então, defensivamente, o papel foi cumprido, sabe? E aí a gente pode puxar de memória, né? O Brasil marcando, por exemplo, em ataques rápidos, subindo pressão, recuperando a bola no campo de ataque e chegando ao gol, no que a gente chama também dos ataques posicionais, os ataques cadenciados, mas a gente também sentia falta um pouquinho da bola parada. E nesse jogo, o Ancelotti mostrou que mesmo com pouco tempo de trabalho, é possível influenciar positivamente a seleção, inclusive com uma jogada muito bem ensaiada que vai sair o gol do Casemiro.
O Casemiro brota do nada. E um 2-0 com alguns detalhes que provavelmente você deixou passar. O que me chamou a atenção é que, tipo assim, Quais? os caras que teoricamente são muito fortes no alto, né? Os zagueiros, galera alta, com impulsão, com tempo de bola perfeito e tudo mais. Os caras que são realmente fortes no alto, eles... Só um comentário, nada a ver com nada, é porque eu vi lá no jogo, eu tô vendo aqui agora de novo, tô lembrando, deu vontade de falar. Essas placas aqui, que teoricamente era pra estar no chão, elas não estavam, são tipo assim, bagulho que você coloca na pós, tá ligado? Isso aqui não existia. Esse tapete aqui, ele era tipo, como que eu vou falar? É coisa de pós, você faz na edição do jogo. E aí, tava meio que passando por cima da placa de publicidade, que essa sim existe. Tava tipo o bagulho mais falso do mundo, meu Deus Então, do céu. eles estavam fazendo barreira, Enfim, isso aqui é detalhe, muda a vida de né? ninguém. Mais fazendo barreira do que outra parada, né? Exatamente. E aí, isso me chamou a atenção. Aí, ó, Magalhães, Marquinhos e Militão. Tá vendo? São- O que eu esperava era esse... Olha só o tamanho dele, dá pra ver. Do lado daquele Brutamonte, o cara tá alto ainda, pô. Isso é loucura, pô. E aí, esse aqui é o Militão, né? Militão. E aí você vê que, tipo assim, os caras que teoricamente são bons no jogo aéreo ali, o Estevão tá passando batido na bola pra ver como que a defesa se comporta. E tu vê que, olha, os dois aqui impedidos Pô, o erro de marcação deles no Casemiro é algo impressionante, tá? Ninguém no Casemiro. Se os caras não estão se importando de estar impedido, é óbvio que eles não estão preocupados em receber a bola, né? Então, claramente, esse cruzamento não vai pra eles, né? E o Militão abraçando ali pro Casemiro continuar ali, Tipo, não tinha ninguém nem olhando na direção do Casemiro, tá ligado? Ninguém vigiou. livre, e conseguir essa bola com espaço por causa da barreira. Cara, esse bloqueio aí é alto nível, cara. E é muito maneiro ver isso na seleção. A gente fala tanto da diferença da bola parada no futebol europeu. Cara, o Arsenal do Gabriel Magalhães aí, por exemplo. O Gabriel Magalhães, ele geralmente é até o cara que costuma atacar. Menos o cara que faz o bloqueio e o cara que costuma atacar. Mas, obviamente, passa por muito treino de bola parada. E aí a gente vê isso na seleção, que tem pouco tempo de trabalho. E todo mundo executando isso bem, cara, pra mim é um puta diferencial. E até a Premier League esse ano, né, soltou lá uma resolução que tem sobre a arbitragem, que tem um capítulo específico sobre bloqueios em bola parada. Não sei se vocês chegaram a ler ou ver algo do tipo. Tem lá, né, eles sempre soltam ali as orientações da temporada. Então, sobre VAR, sobre várias coisas. E um dos tópicos é sobre bloqueios de bola parada, que vai haver uma permissão maior, né, nessa temporada para Pô, maneiro. Não sabia. esses bloqueios. Para interpretar uma falta vai ter que ser algo mesmo que, pô, pegou o cara e jogou o cara no chão. E aí, no meio disso tudo, né? Brasil jogando bem, venceu a Coreia, passou aquele aperto contra o Japão que todo mundo acompanhou, mas voltou muito mais. O aperto contra o Japão, ele vem do erro do Fabrício, que poderia ter vindo também se o Ederson não tivesse contato com a sorte, porque errou, os caras pegaram a bola e chutaram na trave com o gol aberto. Poderia ter dado ruim ali de novo por uma pessoa sozinha cagando. Tá? Mais maduro nesse jogo contra Senegal. E se era impossível a gente falar de uma seleção otimista pra Copa, agora isso já começa a ser realidade com o Ancelotti. Só que sempre que se fala de seleção, independente do quão bem estejam os jogadores, o assunto Neymar volta à tona e a gente também comentou sobre isso. Legal, não esperava. Vamos lá. Neymar cabe nesse time? Não cabe? Como é que faz? O assunto Neymar na Copa tá caminhando, tá dando passos para ir perdendo relevância falar sobre isso. Eu fiz um vídeo entendendo que era relevante para bastante gente. Cara, numa conversa a galera aqui na concordou live, massivamente, né? eu, Raí, Felipe, a gente trocando uma ideia, sacou? Tipo, eu não sinto aquela vontade de falar sobre o Neymar. A gente fala pelo chat, pela galera, pra todo mundo trocar mais ideia e tudo mais, mas, cara, tá perdendo a relevância. Eu acho que se ele fosse um jogador que você pudesse utilizá-lo num cenário de vou levá-lo, mas ele não vai ser o meu titular e eu vou utilizá-lo. Então, aí que tá. Agora a gente começa a ter notícia justamente disso, de Neymar reserva. O que me parece muito mais interessante. Porque se o cenário for ou vai titular ou não vai, aí me complica um pouco. Agora, a possibilidade de, deixa o Neymar lá, a hora que precisar, usa. Interessante. Momentos específicos, eu acho que seria valioso. Porque a gente sabe que talento ele tem, ele pode ajudar a decidir um jogo em uma fração de segundo, em um instante, em um momento, como foi contra a Croácia, por exemplo. Ele foi lá, fez um gol e quase colocou o Brasil na semifinal. Sim. Mas isso me parece muito... Um golaço, absurdo. Mas isso me parece muito claro que não é possível, não é viável, pela personalidade dele, né? Então, se ele aceitasse esse papel, Neymar, você tá muito mal fisicamente, né? Você não é aquele jogador que já foi um dia, você sabe disso, por conta das lesões, de...
É que assim também, igual, eu teve um pessoal falando sobre, então vai levar o Neymar para ser reserva, vai tratar o Neymar tipo trataram o Daniel Alves em 22, porque foi convocado para, sei lá, resenha, meio que para isso. Talvez meio que sim, sabe? E aí é aquilo, você ter a possibilidade do Neymar lá, a hora que precisar, me parece algo que eu faria. Como você conduziu a sua carreira fora de campo. Então, cara, mas o seu talento, ele é F pontinhos, né? Maior do que o dos outros. Então eu vou te levar, só que você vai ser uma composição de elenco. Você não vai ser o meu titular. Vou te utilizar... Não, eu acho que ele pode ir nesse contexto mesmo. Se ele chegar comendo bola, assim, fisicamente bem, pouco antes da Copa. Só que, cara, tudo me leva a crer que isso não vai acontecer, sabe? Não vai, pô. Cara, desde o Barcelona ele não faz uma minutagem decente. É muito difícil a gente acreditar que esse Neymar vai aparecer. O Neymar que vai tomar a iniciativa, ele, talvez, de colocar... Igual, o Santos não cair, eu acho que vai ter um impacto muito grande no Neymar e ou não pra Copa. Porque se cair, ele provavelmente não fica. Se ele não fica, ele vai pra onde? Ele vai pra onde ele vai jogar? Ele vai jogar, mas vai jogar em liga ruim? Ele vai pra MLS? O Santos cair ou não tá diretamente ligado a Neymar na Copa ou não, eu acredito. Caio fala assim, não, eu quero ir pra Copa pra participar disso. Eu não quero ir pra Copa pra ser o protagonista. Ou que ele vai baixar a bola e vai assumir que eu vou jogar talvez 15 minutos quando precisar. Ou que o Neymar vai ser o cara que vai unir o time. Ou que o cara vai estar saudável fisicamente. Ou que ele vai estar comendo muita bola. Cara, tem quantos anos que a gente não vê isso, sabe? Eu quero ver isso. Obviamente, acho que todo brasileiro gostaria de ver isso. Não é nada pessoal contra o Neymar. Só que é a favor da seleção brasileira. Eu olho e falo, cara, eu não vou forçar um cara desse em nome da história dele. Quando a gente tem uma oportunidade aí pela frente. E quando o time sem ele tá encaixadinho e tal. Agora ter ele lá com possibilidade de um segundo tempo e tal é interessante. Mas é o que eu comentei, né? Tanta gente jogando bem. Poxa, o Matheus Cunha fez uma partida interessante. O Militão entrou super... Tem uma parada que eu nunca falei. Vou até abrir a câmera pra comentar isso aqui. Mas assim, o Neymar deu sorte da seleção virar uma tragédia sem ele. E, cara, sinceramente, não é só porque ele não tava, não. Essa época de Diniz, de Dorival, de Ramon Menezes, eu falo que ele deu sorte porque ele tava lá e ele tava jogando bem. Aí ele machucou gravemente e o Brasil entrou numa bosta sem precedentes, talvez, sabe? De um ciclo tão ruim pra Copa, se não for o pior, é um dos piores. Isso, querendo ou não, fez aumentar a percepção da qualidade do Neymar, porque pra muita gente ficou parecendo que a gente tava na merda porque não tinha o Neymar. Mas, sinceramente, não era. Se achar que se tivesse tido o Neymar durante toda essa preparação pra Copa, a gente teria voado, eu acho que é superestimar demais o Neymar. E olha quem tá falando isso, hein? Porque eu acho que o problema da seleção, o buraco que a gente tava enfiado, era muito fundo. Sabe, o problema... o Neymar sozinho não consertaria um time todo desorganizado, não. Porra, o que o Dorival fez, o Diniz, o Ramon... O Ramon perdeu pra Senegal de 4-2. O Ramon convocou o Rony Rústico. Tá ligado? Tem coisa que o Neymar também não daria conta, não, cara. Eu acho que, obviamente, sim, ele melhoraria, mas essa percepção de, o que tá faltando é o Neymar, eu acho que é meio errado. É tipo imaginar que, se tivesse o Neymar lá, no jogo, sei lá, contra a Alemanha, o 7-1 não teria acontecido, a gente teria ganhado. O 7-1 talvez não, mas a gente ganhar já não sei. Bem, não tem por que a gente reduzir o discurso e toda a fala sobre a seleção sobre o Neymar. Vamos falar sobre quem tava em campo lá. E a gente também elegeu quem pra gente foi o nosso melhor jogador em campo. Militão ou Estevão? Casemiro? Um dos três, vamos Alguns lá. lances interessantes pra ver como que essa visão de jogo, a visão tática, compreensão Casemiro? como um todo, muitas vezes ela vale mais até do que só a qualidade técnica. O melhor da partida hoje foi quem? Boa pergunta. Eu vou de Casemiro. Cara, bem dividido, hein? Acho bem dividido. Foi dividido. bem... Eu achei que assim, a maioria foi bem. Tirando uma outra instabilidade do Ederson, eu gostei de quase todos. Vou acompanhar o Felipão nessa aí, o Casemiro, pelo Pois é. pacote. Eu achei tanto que foi o Casemiro que eu tô com um lance aqui engatilhadinho, só pra mostrar antes de terminar a live. Primeiro, quando o Brasil tá fazendo a saída, né? O Casemiro tá aqui, desse lado aqui, né? A bola tá desse lado, ele vem, balança pra cá pra fazer essa saída. A bola vai indo pro outro lado, ele sai pra lá. Ele acompanha. E olha só, quando fecha, meio que temporariamente aqui, esses três de trás contra esses dois aqui, o cara que tá saltando no Marquinhos antes mesmo dele receber a bola, ele vai deixar o Militão livre, porém, precisa de um macete pra conseguir acionar o Filipão. Eu nem sei como que esse lance aconteceu depois, tá? Mas o que eu penso aqui? Eu tô olhando isso aqui, tipo assim, mano, se eu tô jogando FIFA, o que eu faço aqui? Você dá essa bola, você quer o Marquinhos? Você dá essa bola aqui, vem no Casemiro joga aqui.
Sacou? O movimento da jogada é esse aqui, ó. Casemiro não, aqui no Marquinhos, Casemiro abre na lateral. Assim, vamos lá. Que é a famosíssima dinâmica de terceiro homem, né? O Marquinhos recebe a bola, ele é o primeiro homem, ele vai acionar o Casemiro, segundo homem, para ele achar o Militão. Exatamente. Então, o terceiro Pepe Josior. homem. E o Militão com espaço, com esse cara tendo saltado, ele vai ter uma liberdade grande aqui, ou para avançar, se ele avança carregando, ele chama a marcação desse cara. Não, eu jogando FIFA, o Pepe Guardiola bate palma, papo 10. Assim, uma tocaiada do caramba. Então, para lançar pro Estevão. Aí, o Casemiro faz essa dinâmica. Exatamente, pô. Exatamente. Você atrai a marcação, libera o outro cara lá e vambora. Depois mete marcha, pra frente. O Estevão vai fazer um gato aqui, olha. Carlos Josielotti. Vai fazer um gato voltando como se fosse receber no pé e de repente voltar, ó. E o Militão não lança porque esse cara aqui cobra a bola muito bem. E agora meio que o plano deu errado, vambora. Agora a gente vai para um plano B que não é Você devolve no Casemiro e vem com essa bola aqui embaixo. Recomeça tudo de novo, vambora. tão redondinho, tão perfeito. Tipo, o lançamento era no Estevão. E aí agora a marcação tá toda encaixadinha. O recuo Não é tem muito mais perigoso recuo. por causa desses dois. Aqui a bola tá muito embaixo do corpo, muito perto para ele dar uma alavanca no passe longo aqui ou passe longo aqui. A bola é no Casemiro, que também já tá sendo pressionado. Aí o Casemiro foi importante coletivamente, entendendo a dinâmica de terceiro homem. Inclusive, ele entende junto com o Bruno Guimarães. Olha só a reação dos dois. Olha só. Os dois percebem juntos. Aí o Bruno Guimarães vê que o Casemiro foi e fica. E aí, na hora que precisa, que tá tudo encaixadinho, quando tá encaixado, o que precisa? Vantagem qualitativa. Um cara ganhar da própria marcação. Aí o Casemiro é bruto e técnico o suficiente pra aguentar o tranco por trás Forte demais, não tem. e gira bonito pra girar o jogo. Acabou que nem precisou tocar. Saiu Vai. tranquilo. Na situação de 1 contra 1. Poucos minutos depois, o Casemiro vai e se mostra importante quando o time tá atacando, aquela parada que a gente conversou no início da live. O time ataca com liberdade pra fazer besteira lá na frente, porque é isso que tem que. Os caras da frente têm que ter liberdade pra perder a bola, pra perder disputa. É assim, porque o zagueiro ganhando 9 de 10, essa uma que ele perdeu pode ser o gol, pô. Os caras têm que tentar mesmo. E aí, nesse de atacar marcando aqui, o Casemiro, esse cara aqui vai muito bem, ó. Eu achei que esse bote aqui, eu achei que foi bom, esse carrinho, esse bote. Achei. O jeito que preparou o pé, o jeito que posicionou a perna, o jeito que dobrou a perna, eu achei que tampou bem o caminho do cara, mas o maluco arrumou algum jeito aqui, alguma mágica, eu fiquei bolado que ele passou aqui, ó. Não sei se foi entre as... Não sei, mano. Isso aqui passou e o Casemiro tá aqui, olha, já atento pra caramba no atacar marcando. Fecha a opção de passe pra esse cara aqui, enquanto diminui o espaço. Ó, não deixa E pega. o Doideira. cara cortar pro meio e depois experiência total pra travar a passada e receber um empurrãozinho por trás Tem e até pega a uma bola. parada, João. Volta um pouquinho ali no bote do Casemiro. Aqui. Que é a perna que ele escolhe pra dar o bote, né, cara? Se ele resolve dar o bote de direita aqui, provavelmente ele gira o quadril. É umas coisas muito micro e tal, mas dá tudo certo, tá E ligado? se ele toma o drible, bicho, ele não consegue chegar nunca mais. Porque Já ele era. já vai ter que girar tudo de volta. Como ele vai com a perna esquerda, até botando o corpo na frente, mesmo Ele que ele continua não inteiro. ganhe 100% essa bola, ele continua inteiro, cara. É isso aí. Animal. É isso aí. Inclusive a bola indo pra onde sobrou. Se ele vai com a perna direita e a bola sobra exatamente pro mesmo lugar, já era. Tá de costas, É né? ataque perigoso dos caras. Exatamente. Aí aqui não. Aqui, por causa de um gesto técnico bem escolhido, com experiência, ele ainda tá inteiro e já tá pensando 2 passos à frente. Só espera um contato pra pegar, levar a falta. E quem teve na live com a gente viu que a gente falou de vários outros assuntos. A gente falou bastante sobre o Militão, falamos sobre o Alexandro, falamos sobre como que essa seleção tá ganhando cara e Pô, gostaria de ver o comentário deles aqui sobre o Alexandro. Como que eles avaliam a partida dele. Gostaria de ver, vamos ficar só na vontade mesmo. como que esse 4-2-4 não necessariamente é exatamente um 4-2-4, como eu já te mostrei nesse vídeo. Eu vou te dar a dica de amigo aqui, viu? Essa live, ela acontece sempre que tem jogo do Brasil. Então a seleção jogou, acabou o jogo, tem esse pós-jogo. A gente traz imagem de Não. campo, a gente traz os números, a gente debate, traz um pouquinho da resenha também. Então, por exemplo, terça-feira agora o Brasil enfrenta a Tunísia, o jogo às 4h30. Por volta ali das 6h30 a gente tá entrando em live e aí fica o convite pra você. Só que assim como eu, você também deve Pra você que quiser acompanhar, canal deles aqui ser embaixo. meio esquecido. Então faz o seguinte, ativa o sininho de notificações, bicho, que aí tá Acabou. resolvido, você vai ser avisado e vai colar com a gente na live e a gente se vê na terça-feira. Cara, é isso. Eu acho o canal deles muito bom, porque aqui é uma oportunidade da gente dar uma aprofundada no assunto e tal.
Gostaria de ver o que eles tinham para falar do Alexandro. Eu acho que não tem muito o que ser criticado, porque o Brasil como um todo jogou bem e tal, ele não prejudicou. Mas eu queria ver se eles apontavam alguma coisa que talvez eu não tenha notado. Mas é isso, cara. A impressão que passa agora é que o time... ele tá melhor estruturado. É claro que a gente ainda vai perder do nada, tipo, sei lá, o Japão, acontece, faz parte, é do futebol, mas o time, ele tá mais, sei lá, consciente do que tá fazendo, tá ligado? Eu sinto que não depende tanto de alguém tirar um coelho da cartola pra coisa dar certo. Isso é maravilhoso. O time funciona tão bem, a ponto de, como eles falaram, o Neymar parece um assunto meio nada a ver e tal. Agora, claro, o Neymar reserva pode ser algo interessante. Finalmente criaram uma jogada ensaiada. Finalmente ensaiaram uma jogada, tá ligado? É aquilo que eu falei. Obviamente, todos os times treinam pra caramba. Times, seleções, tudo. Isso aqui que eles fazem, então, não, porque você sobe aqui, você aponta ali. Mano, todos os times têm isso e tal. Igual o John Vlogs foi lá mostrar o dia a dia do Cruzeiro, e aí mostrou a preparação do Cruzeiro pra enfrentar, se eu não me engano, o Vitória. E aí muita gente ficou, nossa, o time é muito bem preparado. Gente, todos os times têm isso. Todos os times têm isso. É que nem sempre a gente vê resultado do trabalho feito. Às vezes só parece que os caras estão lá perdendo tempo mesmo. Finalmente essa seleção entrosou. Antes era só amontoado. Então, mas é aquilo de quem comprava a ideia de que a seleção era ruim em talento, meio que quebrou a cara agora. Porque, obviamente, não é aquela maravilha, sei lá, de 2006. Mas 2006 também a gente não foi muito longe. Mas tem coisa ali. Não é uma geração tão merda, tá ligado? Não é. Definitivamente não é.